Graças a Deus por mais esse nosso encontro para meditarmos, refletirmos na palavra de Deus. Também expresso a minha gratidão a todos que têm nos seguido, curtido as mensagens e comentado. Nossa reflexão hoje está baseada no livro de Atos, no capítulo 28, versículos 11 até o 15, que fala da chegada de Paulo a Roma. Depois de haver sido preso em Jerusalém, passado 3 anos preso em Cesareia, Paulo é enviado para Roma para ser julgado por Nero. E ali, num navio, na companhia de um comandante e alguns soldados romanos, eles partem para Roma e nessa viagem acontece um naufrágio e eles acabam permanecendo 3 meses na ilha de Malta, não muito distante do sul da Itália. E depois de 3 meses, eles partem dali e chegam aqui, segundo a ordem, nós temos aqui a cidade de Puzzoli, né? Na atualizada diz Puteoli, né? Mas no grego significa, a palavra literalmente quer dizer o nome do local, da cidade Potiolois, né? E interessante que quando Paulo chegou naquela cidade, já haviam muitos cristãos ali e pediram para que ele ficasse uma semana com eles. Ele sempre ficava ali ministrando e edificando, e ele era edificado, né? Partindo daquela cidade, ele chega também ao último porto, que é nas Três Vendas, a Praça de Ápio, né? E é interessante que os irmãos em Roma, distante a 43 quilômetros ali daquele porto, ficaram sabendo que Paulo estava chegando e foram lá para receber. Porque quando aconteceu o dia de Pentecoste, havia pessoas, prosélitos ali em Jerusalém, de todas as partes do mundo, e havia de Roma. E tudo indica que aquelas pessoas que converteram no dia de Pentecoste levaram o evangelho e fundaram a igreja lá em Roma e através da Itália. Então já havia muitos cristãos. E esses cristãos chegaram para ali, caminharam essa distância toda para receber o apóstolo que estava chegando, né? E que nós temos aqui a aprender com essa lição é a questão da fraternidade, do amor fraternal, da comunhão fraternal. Vou ler só essa parte final que diz o seguinte: tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, porque Lucas está registrando, ele está junto, né? Nossa, vieram ao nosso encontro até a Praça Ápio e as Três Vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Noutra versão diz que ele sentiu reanimado, né? Confortado, vamos dizer assim. E por que nós temos foi registrado isso? Para que nós possamos tirar lições, porque a igreja, e o que eu quero enfatizar aqui, como tema central dessa mensagem, é que a igreja de Cristo é uma família de convivência dos filhos de Deus. A igreja é a família de Deus. Essa expressão família de Deus é muito frequente no Novo Testamento. Jesus quis passar a infundir, inculcar em nossa mente esse conceito que a igreja é uma família. Família de Deus. Por isso ele disse lá em Mateus 6, versículo 9, vocês quando orarem, orarão assim, né? Pai nosso que está no céu. Pai. Então, nessa família, existe 2 níveis de relacionamento. Um relacionamento vertical, dos filhos com o pai, e do pai com os filhos. Deus conosco e nós com ele. E um relacionamento horizontal, da comunhão uns com os outros, que é um exemplo que nós encontramos aqui. Então, essa comunhão, essa fraternidade, essa amizade, esse carinho, essa atração, esse desejo de estar sempre juntos, onde há um verdadeiro cristianismo, independente de cor denominacional, onde existe essa comunhão do corpo de Cristo místico, dos verdadeiros servos e discípulos de Cristo, sempre existe esta comunhão fraternal.
E isso é muito importante porque cria um relacionamento de edificação mútua, que ajuda a manter a sobrevivência espiritual e amorosa da igreja. A igreja, através dos milênios, sofreram e ainda sofre momentos de grande perseguição, onde os servos de Cristo, seus discípulos, os cristãos, não conseguem, não podem mais reunir em congregação coletiva, em lugar público. Então, como que ela sobreviveu e sobrevive? Através deste convívio em grupos de famílias e amigos, em lares, muitas vezes em lugares escondidos e secretos. Para ali fazer o quê? Manter essa comunhão, essa fraternidade, para compartilhar experiências, testemunhos, ler a palavra de Deus junto, não é pregar, mas ler, que isso é o que edifica a igreja, e ali então comentar junto o que está lendo, e orar, interceder por si e por outros objetivos, né? Assim é que a igreja verdadeira sempre sobreviveu. E Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio de vós. Então, não importa se é um grupo grande ou pequeno, ou 2 ou 3 pessoas, se nós cultivarmos esse costume, esse hábito, vamos dizer assim, essa prática de reunir-nos uns com os outros, isso é muito importante. Por isso que lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o escritor aos Hebreus diz o seguinte, nas versões tradicionais, diz, não vos deixeis de congregar como é o costume de alguns. Há uma versão que até inclui ali um conceito que não existe, diz, no sentido mais de igreja, não vos deixeis de reunir na igreja como é o costume de alguns. Não é isso que está lá no original. No original grego, pode conferir, inclusive no Novo Testamento interlinear grego-português, pode conferir, né, que diz o seguinte, não vos deixeis de reunir-vos uns com os outros, como é o costume de alguns. Reunir uns com os outros. É esse o conceito de comunhão, de reunião da igreja, onde que Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meio em meu nome, aí eu estou no meio de vós, no meio de vocês. É isso que realmente faz com que a igreja sobreviva e sobreviverá através dos milênios em momentos de perseguição. Por que eu estou falando isso? A aplicação é que nós, nos dias atuais, no mundo ocidental e principalmente no nosso país, está se tornando cada dia mais evidente e que a situação da perseguição religiosa vai se tornar cada vez mais crítica. E poderá chegar um momento em que os templos ficarão vazios, não poderão mais os cristãos se reunir, nem os templos evangélicos, nem as paróquias católicas, os templos católicos. E como é que nós vamos sobreviver? Se nós cultivarmos desde já esse momento de grupos em família, em amigos cristãos, de convivência, de fraternidade, como já dissemos, para adorar o Senhor, cultuar o Senhor, orar junto, compartilhar, ler a palavra de Deus, pode vir o que vier, como disse Jesus, sobre essa rocha, essa pedra que é ele, a fé nele, né, que ele é o Messias, sobre essa rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podem sair os demônios que for, mas nós sobreviveremos em meio à tribulação, se cultivarmos o amor fraternal entre nós em grupos de comunhão e de adoração ao Senhor. Levemos isso a sério, pensemos nisso, pois os dias são dias de perspectivas muito difíceis.